6, né? Em Mateus também, no capítulo 6, versículo de número... qual é o versículo mesmo, irmão? 16, eu estava no versículo 6, ó. É o capítulo 6, versículo 6, certo? 16, quer dizer, troquei de novo. Os irmãos encontraram? Diz a palavra de Deus: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados com os hipócritas, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, sua recompensa. Porém tu, quando jejuares, unges a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Vamos só orar mais uma vez, né? O irmão já orou pela oferta, já orou o início do culto. Quero fazer só mais uma oração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Celestial, estou aqui nessa noite para agradecer por este culto de louvor e adoração ao Teu nome, e continuar, Senhor, Te servindo, Te adorando, Te glorificando, e pedindo a Tua inspiração nessa noite para que eu possa transmitir uma palavra de Deus. Essa palavra, Senhor, que é uma doutrina da nossa vida cristã, do nosso cotidiano, que muitas vezes nós precisamos retornar a essa prática, que muitas vezes ficou esquecida ao longo da história, mas que é uma disciplina cristã que nos ajuda, nos fortalece, e que o Senhor abençoe aos amados irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão através do YouTube, prestando atenção nesse momento da pregação. Visita, Senhor, a cada família que aqui está presente, visita cada pessoa que está, Senhor, assistindo essa mensagem. Que a bênção de Deus possa adentrar nessa casa, que a proteção de Deus possa abençoar aos amados irmãos que aqui estão, e que o Senhor venha fazer obras gloriosas em nossas vidas, que o Senhor possa trazer restauração, que o Senhor possa trazer a renovação espiritual. Dá inspiração ao teu servo e dá graça aos irmãos para que possam ouvir a tua palavra de bom grado, em nome de Jesus. Diga amém. Amém, irmãos. Irmãos, ao longo de alguns meses, o mês anterior, né, e esse mês, que hoje é o último dia, é interessante quando eu escutei uma mensagem do pastor Tom José sobre capítulo 5, e aí daqueles capítulo 5 de Efésios, eu comecei a trabalhar com os irmãos a carta aos Efésios. Não é assim? Até semana passada nós trabalhamos sobre a temática da oração, e nós falamos que a oração, ela é uma disciplina cristã. A questão da disciplina, né, até foi abordado na última lição da Escola Bíblica Dominical. O autor da revista, ele falou sobre 3 disciplinas cristãs que muitas vezes elas entram em desuso em nossas vidas e até na história da igreja. E a primeira, que foi até o tema da lição, foi o quê? A leitura da Bíblia. Muitas vezes nós negligenciamos. A segunda, nós falamos sobre a oração. Até a última doutrina foi falando sobre a prática da oração. Inclusive na carta aos Efésios existe duas orações para você ver que o escritor Paulo, ele doutrina sobre o assunto da igreja, e ele coloca em pauta por 2 vezes a questão da oração, para mostrar a importância da oração para a vida de uma igreja. E a terceira coisa, a terceira disciplina que nós abordamos aqui na última domingo, né, na escola dominical, é a respeito de uma prática também muito importante, a respeito do jejum. Glória a Deus. Glória a Deus, Joaquim. Glória a Deus.
Joaquim começou a dar glória a Deus aí, viu, irmão? Então, eu quero nessa noite pedir a graça de Deus para falar sobre o que Jesus ensinou sobre a prática da disciplina do jejum. O que Jesus ensinou? Irmãos, se você for ver o Antigo Testamento, existe um vasto, assim, exemplos desse assunto. Só no Velho Testamento. Glória a Deus. Mas o que é o jejum? Tem uns irmãos que dizem que tem que fazer jejum de rede social, jejum de Coca-Cola. Será que é esse o jejum? Eu estive ouvindo e lendo, viu, senhor Miqueias? Aquele pastor lá que você gosta, viu? Ele diz que são 3 tipos de jejum. Mas o que é o jejum em si? Jejum é abster-se de um alimento para você ter um momento com Deus, para você buscar a Deus, para você se tornar mais achegado a Deus. Essa prática de jejum, ela é antiga. Eu já vi até aquelas propagandas do YouTube, não sei se vocês já viram, o pessoal fala sobre um método para emagrecimento. Aí eu disse, que método é esse? Ele diz, é um método antigo. Pois é verdade, né? Mas o nosso assunto aqui não é para você emagrecer não, mas também faz parte. Glória a Deus. Mas o nosso assunto principal é a busca pela espiritualidade, pela afinidade com Deus, através da prática da disciplina do jejum. Glória a Deus. Então muitas pessoas buscam com objetivos. Você vai ver lá no mundo árabe, eles fazem é o mês do Ramadã, né? São 30 dias de jejum direto. Mas nós não estamos com esse propósito aqui. Nós estamos incentivando os irmãos a nós nos dedicarmos a Deus, como nós falamos, através da leitura da palavra de Deus. Eu desliguei sem querer, porque os irmãos iam passar aí. Através da prática da oração, e aliado à prática da oração, tem a questão do jejum. Quando eu olho para o capítulo 6 de Efésios, vocês vão encontrar o apóstolo definindo as armas que compõem a estrutura bélica de um soldado espiritual, de alguém que milita a causa de Cristo. Ele cita N armas, mas ele coloca a oração. É claro que aliada à oração, vai ser até um ponto de uma reflexão aqui dentro dessa mensagem. Tem uma vez que Jesus disse que essa espécie só sai com jejum e oração, porque combina, é uma combinação que vai fortalecer, glória a Deus, exatamente nessa guerra espiritual. Glória a Deus. Mas meus irmãos, eu quero, antes de dizer a respeito do ensino da questão do jejum, o que foi que Jesus ensinou. Antes de Jesus ensinar algo, ele fazia uma coisa muito importante. Lucas diz isso: aquilo que ele começou a fazer, e depois ele fez o quê? Ensinou. As coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O jejum, ele fez parte da vida de Jesus. Quem não se lembra do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 2. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto da Judéia, no espaço de um tempo de 40 dias, meu Deus do céu, e 40 noites, ele ficou
ele jejuou esse período todo, e ele ficou no final do período com fome. Entendeu aí? Então, o texto vai mostrar que Jesus não somente falava, ele ensinava, ele praticava. Esse é o grande desafio dos pregadores, Johnny. Esse é o grande desafio dos pastores, daqueles que militam a pregação. Porque você falar de uma coisa, para você não viver aquilo, é uma situação muito delicada. Que Deus nos ajude, que nós possamos, e não somente nós estarmos aqui nessa igreja simplesmente por participar de um culto, mas nós estamos aqui para sermos instruídos acerca do crescimento espiritual. O crescimento espiritual, para dizer para vocês que ele não é automático. Simplesmente você senta numa cadeira, liga a tomada e você está crescendo. Não, o crescimento espiritual, ele requer disciplinas espirituais na sua vida. E uma das disciplinas espirituais que vão proporcionar o crescimento espiritual para o cristão é a prática da leitura da palavra, da meditação da palavra, é a prática da oração em conjunto com essa prática espiritual da busca a Deus. Quando você está jejuando, ainda da definição, você está dizendo assim, ó, o diabo chegou para Jesus e disse: ei Jesus, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, quando você, pastor, o senhor está falando de um assunto difícil, porque tem gente na igreja que já passou um bocado de tempo, mas nunca jejuou na vida. Não está atrapalhando não. O irmão está perguntando se está atrapalhando a zoada ali. Mas não está não, né? Mais zoada fez aquela chuva e nós pregamos. É verdade? Glória a Deus. O que foi que eu falei mesmo? Estou abismado. Irmão, tem gente na igreja que nunca jejuou na sua carreira espiritual. Pastor, como é que a gente começa? Ei, irmão, não é passar o dia com fome, não. Aí tem um irmão que diz assim: pastor, eu começo o jejum 10 da noite, vou dormir, quando for 6 da manhã eu me acordo e entrego o jejum a Jesus. Não vale não. Aí você está dormindo, você acorda que é uma roncadeira no estômago. Mas não é assim não, irmão. Não é desse jeito não. É um sacrifício. É você dizer assim: olha, vamos dizer que você vai tirar assim um cafezinho da manhã, né? Um pão ali, negócio ali que você vai, Senhor, estou aqui com um propósito, porque tem que ter o tempo. Você não pode esticar muito, né? Porque se você tem um cotidiano, você está habilitado, você vai fazer um exercício físico, você não começa de uma vez. Você tem que começar aos poucos. Você tem que conhecer os seus próprios limites. Você tem um limite. Então você vai começando devagarzinho, você vai colocando pelo menos uns propósitos espirituais. Senhor, a minha renovação espiritual. Mário Igor, eu quero orar pela igreja para que o Senhor venha salvar vidas naquela igreja. Eu quero orar pelos meus filhos para que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida daquele rapaz, daquela moça, aquele rapaz que está enganchado em algo, uma prostituição, mas Deus vai quebrar esse laço de prostituição e esse rapaz vai ser livre em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, então tem que ter um tempo, tem que ter um propósito. Veja bem. Então você está dizendo assim: eu dependo de Jesus. No início, logo no início, no primeiro dia, à noite, à tardezinha, vai dar dor de cabeça. Por quê, irmão? Porque você está acostumado a tomar café todo dia de manhãzinha. O organismo vai sentir falta de alguma coisa e você vai até se habituar. Mas, irmão, é todo dia? Não, você tem que ter um propósito. Se nós pudéssemos imitar o fariseu, pelo menos na semana, o fariseu fazia o quê? Jejuava 2 vezes por semana. Meu Deus do céu, se a gente pudesse mesmo imitar, né?
Mas isso mesmo. Não estou dizendo que o irmão vai ser fariseu, porque se a gente chamar o irmão de fariseu, o irmão vai ficar com raiva, né? O irmão está me chamando de hipócrita, né, irmão Johnny? Mas não é isso não, viu? Não é isso não. Glória a Deus. Bem, irmãos, antes de começar a ensinar, Jesus praticou a questão do jejum. Lá em Mateus, como eu li, capítulo de número 4, versículo 2, foi uma jornada de 40 dias. Em Marcos, capítulo 1, versículo 13, Jesus esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos de Deus o serviam. Em Lucas, capítulo 4, versículo 2, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada, nesses dias Jesus teve fome no fim deles. Então, aí vem a tentação, onde Jesus atravessou, mas ele venceu a tentação. Em nome do Senhor, nós podemos ser tentados. Irmãos, uma vez eu estava no trabalho, eu fiz um propósito. Irmão, sabe que de manhã, quando você faz um propósito, Johnny, Miquel, olha daí, sabe aquele bolo mole com café de manhã? Alguém, irmão, tem um bolo mole aqui com café, vem cá. Pelo amor de Deus, só porque eu estou no propósito hoje. Quando eu não estou no propósito, não aparece uma promoção dessa. Não é verdade? Mas é no dia que você está no propósito que a promoção vem. Mas é para te testar. Exatamente. A tentação é um negócio que todo mundo passa. Até Jesus passou. O problema não é você passar a tentação, é você ser vencido por ela. Então vença a tentação no nome de Jesus. E uma das coisas que fazem, um dos propósitos do jejum, sabe o que é? Sabe o que é? É crucificar a sua própria carne. A carne começa a ser, você na igreja, por isso que na igreja tem muita gente com atitudes muito carnais, sabe? É porque, como eu falei, não ora, não busca mais a palavra, aí deixou o velho homem dominar. Irmãos, o melhor remédio para dominar o velho homem é botar ele de molho no jejum. Glória a Deus. Você vai estar, como diz o apóstolo, sobre as águas, né? das tentações. Você vai ter mais sensibilidade com Deus. Você vai ter mais uma vida íntima com Deus. E eu quero ler em Mateus capítulo 9, versículo 14, porque no tempo de Jesus, como nós falamos, havia várias religiões que faziam, glória a Deus, não, Mateus 6, versículo 16 ao 18, né? Como eu falei, né? Jesus começou a ensinar a prática do jejum. O Odaí leu no capítulo 6, versículo 16: quando jejuares, não faça isso publicamente, como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados, para serem notados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão, de ser notório para todos. Mas quando você estiver jejuando, lave o seu rosto, penteie o cabelo, de tal maneira, essa é uma outra versão, né? De tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum, e sim apenas o seu Pai, que conhece todos os segredos, e o seu Pai recompensará você. Então Jesus começou a dar instruções sobre essa prática do jejum. Ele disse: olha, não faça como a turma dos fariseus. Eles faziam isso como que para uma prática, para se amostrar. Jesus diz: faça tudo normal, viva a vida normal. Aí Jesus não está condenando a prática, porque muitas vezes as pessoas, está vendo aí, ó, jejum era só prática de religioso. Não, Jesus está ensinando, está mostrando a forma errada, porque eles faziam para se apresentar. Porque tem gente que acha que, eu vou repetir aqui, viu, Miquel? As palavras, era Kenny Hagin que diz isso: o jejum não muda Deus. Mas irmão, se jejuar ou não jejuar, vai perder a salvação? Não. Eu não quero jejuar, é obrigatório? Também não é obrigatório não.
Glória a Deus. Mas veja que Jesus mostrou a necessidade de ter uma vida de devoção, de percepção, de afinidade com Deus, através da crucificação do velho homem, para você viver uma vida mais aproximada com Jesus, mais íntima com Jesus, mais deixar a casca da carnalidade sair e deixar o Espírito prevalecer sobre a sua vida. Glória a Deus. Então ele disse: olha, não faça como os fariseus, porque eles demonstram, eles acham que as pessoas, como o irmão é espiritual. Não, Jesus não ensinou isso não. Jesus disse: faça normal. Agora, muitas vezes, por exemplo, aonde foi que Jesus jejuou, irmã Priscila? Tinha alguém por perto? Tinha não. Mas como é que sabe que ele jejuou? Porque ele falou. Não falou para se esnobar, para se exibir. Ele falou como, porque se você começar, eu digo isso, irmão, porque do nada, tem um pastor da igreja, daí meu irmão congrega lá, era a Igreja da Paz, EBUB, do nada chegou no meu, sei que no YouTube, eu não era cadastrado lá no canal, chegou essa matéria, eu comecei a ouvir, aí já vem outro, um puxa o outro, e a gente começa a ouvir, e começa a ser despertado para essa prática. Mas se você nunca começar, aí você vai taxar essa prática como uma prática religiosa, que era feita para se exibir, e na verdade você não vai conseguir crédito com Deus. Deus não muda, mas você que vai ser mudado, você que vai ser aperfeiçoado, você começa a se tornar mais disciplinado. Disciplinado, essa que é a verdade. Porque você não vai ganhar crédito com Deus. Deus continua o mesmo. Você fazendo jejum ou não, Deus é o mesmo. Deus não muda. Mas você começa a ser mudado com a prática do jejum. Entendido? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, Jesus disse que as pessoas que fazem essa demonstração de disciplina para se exibir, eles já receberam o galardão dele, certo? Eles já receberam os créditos dele. Mas Jesus disse que você fazendo uma coisa assim normal, dentro dos seus limites, glória a Deus. O versículo diz assim, 18: para que não pareças aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está em oculto. Veja aí, o Pai está em oculto, o Pai vê os nossos passos, o Pai vê os nossos pensamentos, Deus vê toda a nossa trajetória, toda a nossa caminhada, Deus vê todo o nosso comportamento, Deus vê como nós nos chegamos a Ele. Então veja bem, o Senhor está dizendo para nós, que essa prática ensinada por Jesus, Ele vai estimular, vou repetir novamente, Ele vai estimular a nossa comunhão com Deus. Estimular a nossa comunhão com Deus. Pode fazer esse teste, irmão. Você já tem feito isso, mas continue fazendo. Você vai ter uma percepção melhor. Você vai ter menos estresse, muito menos raiva, porque tem gente que é estressado demais. Ainda desculpa, não é porque eu sou temperamental. Pare com isso. Como eu falei, o jejum não muda Deus, mas ele vai começar a eliminar esses seus estressezinhos que não vai estar atrapalhando a tua caminhada. Tu precisa ficar mais disciplinado com Deus. Glória a Deus. E é exatamente esse o propósito. Intimidade com o Pai. Prosseguindo aqui na temática sobre o ensino de Jesus sobre a prática da disciplina do jejum. Eu falei de Mateus 6, mas eu quero falar de Mateus 9, versículo 14. Jesus ensinou outra questão sobre o jejum em Mateus 9, o versículo de número 14. Porque, veja bem, de repente, chegaram ao pé de Jesus os discípulos de João. Porque essa turma aqui, eles eram os precursores. João foi o precursor, mas ele ainda exercia as práticas lá
os jejuns que eram emitidos pela questão religiosa dos judeus. Tá certo? Então os fariseus também faziam essas mesmas práticas. Então os discípulos ficaram indagando Jesus: por que que nós estamos fazendo isso e os discípulos não estão fazendo? Os teus discípulos não jejuam? Glória a Deus. Eu estou lendo o capítulo 9 de Mateus, versículo 14. Aí no versículo 15, Jesus vai dizer: enquanto os filhos, como pode andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então o que? Jejum. Ou seja, os convidados do noivo devem chorar enquanto está com eles? Negativo. Mas vai chegar um tempo que o noivo será tirado dentre eles, então eles jejuarão. Jesus começou a ensinar aqui que o jejum não deve ser algo assim como mecânico, algo formal. Não é uma imposição, tem que fazer isso, tem que ser assim. Deus não quer as coisas por imposição. Mas o jejum é uma prática que você vai, como exercício físico, você vai procurar uma disciplina do seu próprio corpo, dos seus próprios limites. Você vai fazer um momento de busca a Deus, de oração, de busca a Deus em oração, principalmente pela sua vida espiritual, pela renovação da sua mente, pela restauração da sua fé. Glória a Deus. E pela crucificação do velho homem. Tem muito velho homem ainda muito forte. Bota ele de molho, irmão. Bota ele de molho no jejum, para tu ver como é que ele vai ficar. Mas tu tem que vigiar e orar, né? Porque é verdade. Jesus deu a dica certa. Haverá um momento em que ele iria deixar os discípulos essa prática. Ele não ficou no passado, ainda é atual. O jejum é uma prática que precisa ser cultivada nos dias de hoje. Quem não se lembra daquela profetisa chamada Ana, que no capítulo 2 de Lucas, versículo 37, era uma mulher viúva, já estava com 84 anos, casou-se e o marido morreu com 7 anos de casamento, e ela permaneceu lá, no capítulo 2 de Lucas 37, permaneceu lá, adorando a Deus, jejuando e orando dia e noite. Olha aí, perceba aí que naquele tempo, havia as pessoas que colocavam imposição, e as pessoas jejuavam por obrigação, por uma questão religiosa. Mas essa mulher é um exemplo de fé, um exemplo de pessoa. Porque é interessante, eu achei interessante essa passagem, irmãos. Venha comigo aqui, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Em todo tempo, a corrupção moral vai existir no meio da terra. Mas em meio à frieza, à falta de amor, à incredulidade, em meio à carnalidade, a uma vida de pecado, Deus sempre levanta homens e mulheres piedosos, que são exatamente aqueles 7.000 que se não dobraram diante de Baal, quando Elias disse: só ficou eu. É o remanescente fiel. Meu irmão, Deus está procurando no dia do arrebatamento o remanescente fiel. Irmão, eu estou indo para a igreja, mas você tem que ser o remanescente fiel. Veja o exemplo de Maria, veja o exemplo de José, veja o exemplo de Simeão, veja o exemplo de Ana, veja essas pessoas que o passo da religião estava ali. Veja o exemplo de Isabel, veja o exemplo de Zacarias, veja o exemplo de João Batista. Todas as pessoas faziam parte de um remanescente fiel. E esse remanescente estava aguardando o Messias. E o Messias veio. E começou o propósito. E o Messias passou 40 dias
em jejum para se preparar para o embate, para o ministério. Glória a Deus. Mas, irmãos, muitas pessoas, como eu falei, querem ganhar bênçãos. Eu vou orar aqui para Deus me dar isso, isso, aquilo. Eu vou jejuar 10 dias. Irmão, você vai orar pelo propósito espiritual. Você pode orar por um propósito dos seus filhos, do seu casamento. Mas a mudança começa em você. E você orando, e Deus vai resolver a tua causa. Deus vai entrar com providência na tua história, no teu casamento. Deus vai mudar a tua história. Deus é poderoso. Glória a Deus. É interessante. Não é você fazer igual o Lucas 18, versículo 12. O fariseu estava lá cheio de arrogância. Interessante, ele diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu posso. Ele estava se mostrando, se exibindo. Deus não quer exibição humana, irmão. Tem muita gente que às vezes usa o púlpito, usa o local de pregação para exibir os seus dons, os seus talentos. Tem irmão que diz assim: irmãos, eu passei a noite orando. Para que tu quer comunicar isso? Para como uma forma de exibição. Para que isso? Tu orou a Deus. Mas é claro, seus irmãos, nós precisamos orar. Você tem que incentivar uns aos outros. Se você está fazendo isso, incentive uns aos outros. E não fazer essa prática arrogante, exibicionista. Deus não quer exibicionismo humano. Deus quer humildade no meio do seu povo. Deus quer sinceridade no meio da sua igreja. Glória a Deus por isso. Precisamos praticar, porque o noivo, ele já foi, ele deixou a sua igreja, a noiva. Ele disse: nesse tempo eles jejuarão. Olha aí, esse é o tempo. Mas enfim, eu quero concluir o ensino de Jesus sobre a prática da disciplina do jejum. Nós mostramos aqui, Jesus não só ensinou, ele praticou. Nós mostramos aqui que o jejum foi ensinado por Jesus sobre essa prática de você não se exibir, mostrar. Não é algo mecânico, mas é uma prática da atualidade da igreja presente. Mas uma outra coisa que eu quero mostrar, que é exatamente Mateus 17, 20. Vamos lá para a gente rumar para esse texto, que esse texto ele vai falar sobre uma guerra espiritual, que está em conformidade com Efésios 6. Paulo vai dizer que nós temos, na guerra, nós temos muitas armas. Me cite uma delas, irmão Edivaldo. Uma delas é o nosso irmão em Cristo. Devemos conhecer as armas. Glória a Deus. Joaquim, uma das armas simbolizado por esse capacete que você está na sua cabeça é o capacete da salvação. Glória a Deus. Protege a mente contra os dardos, as coisas malignas. Você tem convicção da salvação, você está com um capacete. Mas você tem armas de defesa, como para você correr, a ter agilidade, é o cinto da verdade. Para você pisar no meio de um mundo cheio de problemas, de dificuldade, de espinhos, você tem as botas do evangelho. Para você cingir-se, você tem exatamente a justiça de Deus. Mas você tem outra arma de defesa muito importante, porque o inimigo ele está buscando, ele quer atacar, ele pega alvos frágeis, pessoas que estão na igreja, mas estão fragilizados, ou até mesmo que estão na igreja, mas que estão dando brecha ao adversário, mediante uma vida pecaminosa. Tenhamos cuidado, porque a seta é enviada, mas você precisa estar revestido do escudo da fé. E como arma de ataque, não se esqueçamos da espada da palavra de Deus. Nessa guerra espiritual, você tem que fortalecer a sua fé. Glória a Deus. E aí Mateus 17, 20 diz o que mesmo? Jesus diz no 17, 20: por causa da voz, primeiro no 19,
os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Jesus, me explica aí por que nós não podemos vencer aquela batalha ali, né? Podemos expulsar aquele maligno. Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. Mas essa casta, essa espécie, não se expulsa senão pela oração e aliado com o jejum. Porque, irmão, a prática do jejum, segundo o ensino de Jesus aqui, junto com o reforço da oração, reforço espiritual, junto com a oração, ela fortalece a fé do cristão no combate espiritual. Porque a casca, o mundanismo, as coisas do velho homem, que atrofiam a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de fé. Então o jejum, juntamente com a oração, ele vai deixar o terreno limpo, ele vai fortalecer a nossa fé. Glória a Deus, entendido, irmãos? Amém? A batalha está posta, nós estamos precisando exatamente de desenvolver a nossa fé. E nós temos aliados muito importantes. São disciplinas espirituais que vão somar ao fortalecimento da nossa fé. Uma delas, como eu falei na semana passada, é a prática da oração. E agora, casado com a oração, está a prática do jejum. Glória a Deus. Irmão, como é que a gente aplica essa mensagem? Glória a Deus. Cada um tem o seu limite. Eu falei aqui no início, o Miqueias, o Daniel fez aquele jejum, Daniel, seus amigos lá, o Daniel Nojosa, um jejum assim, o pessoal comia carne, vinho, eu disse: não, eu quero só comidinha mais simples, né? Legumes, tal, água. Foi um jejum assim parcial. Era um momento prolongado. Depois eles fizeram um jejum assim. Existe um jejum que você se abstém do alimento, mas você, no cotidiano, bebe água. Existe um outro tipo de jejum, que é aquele total, acaba não bebe nem água. Tem uns irmãos aí, brincadeira, que não escovam nem o dente, porque diz que vai beber água quando está escovando o dente. Pare com isso, faça isso não. Como Jesus falou: lave o seu rosto, tome o seu banho normalzinho, faça uma oração, puder ficar em espírito de oração, ligado, glória a Deus. Isso tem um momento, né? Se você for trabalhar no pesado, aí complica mais, mas período, tempo, é de acordo com as suas, é flexível com as suas possibilidades. Você não pode de uma forma assim, começar um período, não, faça isso não. Se teste a si mesmo. Glória a Deus. Aprendamos com Jesus nesta noite, que Ele quer nos ensinar a nós buscarmos mais a presença dEle, e sobretudo Ele possa renovar a igreja em Marapoga 2, Ele possa ministrar a bênção da renovação espiritual em nossas vidas. Glória a Deus. E é o Espírito Santo que faz isso, irmãos. É o Espírito Santo que começa a ver o nosso comportamento, Ele começa a derramar o poder sobre as nossas vidas. Mas é preciso, como disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, então ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, e os meus olhos estarão abertos para a oração que se fizer neste lugar. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Está aí a mensagem, irmãos. Não é obrigado. Jesus não está obrigando ninguém a fazer nada. É uma necessidade espiritual. De toda semana ali você deixar um momento ali, um dia na semana ali, você começa testando,
depois 2 dias. Depois você pode esticar mais um horário, mas não vá de uma vez não. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê graça para nós começar. Não, meu pastor, eu já comecei. Vamos continuar. Glória a Deus. Porque uma coisa é certa, os irmãos que são que fazem caminhada, que fazem, como é que se diz, exercício, o corpo quer fazer isso. O corpo quer que você engorde bem muito. Se do lado físico o corpo não quer o desenvolvimento, imagina espiritualmente. É uma batalha, mas nós vamos começar. Você já começou? Continue. Pastor, eu nunca fiz isso. Está na hora de começar. Jejuar, orar, para Deus batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Tem algumas vezes que você vai dizer assim: pastor, eu vou jejuar, mas o jejum que Deus quer muitas vezes antes de começar a prática é que você se livre de uma prática pecaminosa. Você pode estar na igreja, mas você pode estar com a prática pecaminosa, e Deus quer que você se desligue dessa situação, para você recomeçar com Deus, para você andar com Deus, para você ter intimidade com Deus, para você viver com Deus, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus vai começar a fazer isso na sua vida. Glória a Deus. Quem precisa de oração? Quero convidar o nosso irmão Johnny, obreiro da casa do Senhor, para fazer uma oração de fogo. Oração por renovação, oração por restauração. Eu estou limpando isso aqui, mas eu vou usar. Olha esse aqui. Vai lá. Quem nessa noite precisa de renovação espiritual? Se você sente de Deus que precisa de renovação espiritual, se você precisa de um alinhamento com o propósito de Deus, se você nessa noite esquece de chegar, você pode vir aqui na frente, mas se você colocar a sua mão no seu coração, peça a Deus uma ministração, peça a Deus uma renovação. Deus vai fazer isso nessa noite. Você crê? Ele está aqui presente. Ele toca na tua vida nessa noite. Ele ministra no teu coração nessa noite. Levante a voz de oração, comece a orar agora. Levante, ore a Deus, peça a Deus, porque Ele vai fazer isso na sua vida. Pode orar. Aleluia, Senhor. Estamos aqui, Pai amado, Senhor, em Maraponga 2 nessa noite. A tua igreja, Senhor, te clama. Ah, Pai querido e amado, Senhor, eu venho te pedir, meu Senhor, uma restauração em cada um que está aqui nessa noite, um renovo espiritual, Senhor, que possamos nessa noite, Senhor, sair da inércia, Pai querido, sair, Senhor, nos movimentar, Pai querido, nos movimentar espiritualmente, Senhor, para que possamos crescer em graça e em conhecimento, Senhor, e crescer, Senhor, na tua presença, Pai querido. A tua graça, Senhor, está a postos a ser derramado para nós, Senhor. Basta apenas que nós buscamos, Pai querido. Ah, Senhor, e nessa noite eu venho te pedir, a tua igreja, Senhor, está disposta nessa noite, ah, Senhor, a crescer em graça. Então, Senhor, derrama a tua graça nessa noite, Pai querido. Derrama, Senhor, um renovo espiritual, Senhor, atitudes, Senhor, que possam fazer, que cada um de nós possamos fazer, Senhor, para nos movimentar espiritualmente, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ficar parado, nos incomoda, Pai querido, para que possamos crescer, para que possamos, Senhor, ter mais de Ti em nossas vidas, Pai querido. Ah, Senhor, nos ensina, Senhor, cada vez mais nos abster daquilo que nos afasta da Tua presença, Senhor. Pai querido e amado,